Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos na leitura do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, que fala que Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele abençoe o nosso meditar, a nossa breve reflexão sobre esse tema nessa noite. No momento em que Jesus foi batizado por João Batista, o texto aqui declara, olhando um pouquinho antes, a Bíblia declara que os céus se abriram e foi visto o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. É um texto muito bonito. Em alguns momentos, João contemplou isso, contemplou essa verdade, de que Jesus era o Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas o texto a seguir aqui, que fala da tentação de Jesus, nos lembra um pouco, traça-se um paralelo, não tão próximo, mas ainda assim é um paralelo, com o livro de Jó, em que o livro de Jó relata que num dia, no momento em que os filhos de Deus, em que os anjos se apresentavam diante de Deus, Satanás foi junto. E o próprio Deus permite que o inimigo fale, dizendo: Viste o meu servo Jó? Nesse sentido, eu vejo esse paralelo, ainda que distante, o testemunho que o Senhor dá a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Momento em que o Espírito Santo repousa plenamente sobre Jesus, o Cristo. Nós temos aqui um contemplar da trindade, da triunidade, do Deus eterno, se manifestando, se apresentando, o propósito redentor sendo declarado, sendo afirmado, sendo apresentado. E o aferidor de medidas, quer queiramos aceitar ou não, é o inimigo, é o diabo, porque entre todos os seres criados nunca houve um cuja perfeição se aproximasse àquela da qual desfrutou o diabo, Lúcifer, Satanás. As razões da sua queda, as razões do seu rebelar-se contra o Todo-Poderoso Deus, são um completo mistério para nós. Nós entendemos, interpretamos que tem a ver com o orgulho, com a soberba, com a arrogância, do não aceitar ser servo, mas o querer tornar-se igual a Deus. Nós partilhamos desse raciocínio, desse pensamento. Mas Jesus, nesse momento em que ele está prestes a iniciar o seu ministério, que ele se apresenta para João, que é o Batista, que é o proclamador, é o anunciador do Filho de Deus para a humanidade, do Messias prometido a Israel. João Batista, o poderoso pregador, incomoda até hoje a muitas pessoas. Né? Se o sacerdócio está corrompido, estou fora. Eu tenho limites. Prefiro viver de gafanhoto e mel silvestre a me alimentar dos cereais, da gordura e das carnes da corrupção. João Batista incomoda até hoje, pela maneira radical com que ele é capaz de se dedicar ao seu ministério, compreendendo ser ele aquele que veio no espírito e poder de Elias para levar Israel ao arrependimento, para preparar a vinda do Senhor. E ele foi muito feliz nisso, ele foi muito feliz, porque ele foi totalmente dedicado ao seu ministério, ao seu labor profético. Cumprindo ele o seu papel, tendo ele a visão e o entendimento de que sobre Jesus, está o Espírito da graça e da verdade,
Agora, a história deixa de lado João Batista e vem a cena Jesus, o Messias, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A própria palavra de Deus declara que ele não considerou em nenhum momento como uma usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Muito, embora sendo o eterno Filho de Deus, viveu como homem em perfeita submissão ao Pai, dependendo do Pai, dependendo da presença, da unção, do poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão, para salvar a humanidade das garras do pecado, da condenação do pecado, do poder do diabo. E ele se apresenta como ungido de Deus. E agora o inimigo a ser vencido, a ser derrotado, também se apresenta para enfrentá-lo, para testá-lo. Cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. E ele se dedicou a um longo período de jejum, 40 dias de jejum, e a Bíblia declara que após esses 40 dias ele teve fome, ou seja, ele estava exausto, ele estava esgotado. 40 dias normalmente é o limite. Tem as regiões lá nas proximidades de Jerusalém, uma região meio desértica, para nós seria um semiárido, mas eles tratam de deserto. É uma região que tem cavernas, então é possível que ele tenha ficado nessa região, alguma corrente de água nas proximidades e cavernas para se proteger do intenso calor do dia e do intenso frio da noite. Não é algo que se recomenda para quem quer que seja esse tipo de aventura, de dedicar-se a um período tão longo de jejum. Muito embora não seja recomendado, muitas pessoas o fazem. E, via de regra, não acontece nada, porque faz para experimentar, para saber, para ver, não faz nenhum sentido o ser humano expor a sua saúde dessa maneira, expor a sua integridade física e emocional. E nos dias de hoje, poucas pessoas teriam condições para dedicar um período tão longo ao jejum. 40 dias é muito tempo. Dias e noites é muito tempo. É muito tempo. E no viver moderno, cotidiano, não se acha tanto espaço. E você tornaria inviável, depois de algumas semanas, né, as suas responsabilidades, os seus compromissos. No início da igreja, alguns tentaram criar um macete, né, criaram aí um mecanismo. Temos, por exemplo, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, lá, o santo homem, o teólogo Santo Agostinho, que é o patrono da cerveja. Eu não sei por que ele não foi adotado como patrono dos brasileiros, né? Ele tem tudo a ver com o Brasil, exceto a santidade, ele é a cara do Brasil. Boêmio, pai solteiro, mas em algum momento ele se converteu a Deus e a sua vida foi pautada pela palavra de Deus, pelo buscar a Deus. E acabou criando um movimento monástico lá, e para suportar longos períodos de jejum, eles criaram uma alternativa. Como eles não comiam, eles bebiam. E no processo da fabricação da cerveja, numa das etapas, forma-se o mosto, né? que não é alcoólico. Né? É como se fosse um pão líquido, era chamado um pão líquido. O que eles faziam? Eles ingeriam aquele mosto, né? aquela cerveja, acho que é a primeira etapa da fermentação, que não é alcoólica ainda. Então eles consumiam aquele mosto, que é trigo, né? Líquido, para substituir a falta de alimentação, para suportar períodos longos de jejum. É uma tentativa de burlar, é um jejum de alimentação sólida e estaria consumindo líquido. Com o passar do tempo, essa prática da vida monástica, eles acabaram se tornando bons
na fabricação de cerveja, de vinhos, né, até a própria champanhe, o mosteiro que desenvolveu essa técnica, esse tipo de vinho, e por aí a coisa perdeu o sentido, assim, né? Fermentou um pouco para o período do jejum, acabou o jejum, e o que, que nós vamos fazer com isso aqui? Ah, fermenta de novo. Fermenta de novo e vira cerveja e abastece aí as redondezas, até ajuda na manutenção do monastério. Tá, mas não é da cerveja que nós estamos falando. Nós estamos falando que o nosso Senhor Jesus, após 40 dias, 40 dias de oração, 40 dias se apresentando para Deus, 40 dias se preparando para um confronto, já cansado, já com fome, né, no limiar ali das forças físicas, surge Satanás, surge o acusador. Não sabemos a natureza dessa manifestação, né? Desconhecemos a maneira como se apresentou, mas ele reconheceu Jesus e Jesus reconheceu a ele. E vendo que o período de jejum havia se encerrado, Jesus não havia levado nenhum alimento, porque o alimento não dura tanto tempo, e não havia discípulos nem nada para o sustentarem, ele foi sozinho, porque era algo que ele tinha que fazer, somente ele podia fazer, ninguém poderia, ninguém podia, ninguém está apto a ajudá-lo nisso. É o que a palavra de Deus insiste em nos ensinar, e às vezes nós teimamos em não aceitar. A obra de Cristo, a obra de salvação, é algo que somente o Senhor e Cristo pode realizar. Somente Ele realiza. E Satanás se aproxima e lança algumas palavras. A primeira delas é: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja como o inimigo, ele é muito bom na arte da provocação, como ele é muito bom na arte da insinuação, como ele é muito bom em tentar buscar alguma maldade, alguma arrogância, alguma presunção por parte do Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda. Jesus Cristo se propôs a viver humanamente, como homem, dependendo do Espírito Santo, dependendo de Deus, agindo na graça e no poder do Pai. E veja a importância que tem a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas. É o exemplo dado por Jesus Cristo. É o exemplo dado por Jesus Cristo, que responde como? Responde com a palavra de Deus, dizendo para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu não me engano, é Deuteronômio que tem essa situação. O que de fato nos alimenta? De onde vem o nosso sustento? De onde vem a nossa vida? O alimento não é a vida em si. O alimento é um meio pelo qual nós obtemos sustento para a preservação da nossa vida. Mas a nossa vida, o nosso viver, não tem origem no alimento. A vida é sustentada e é mantida por Deus. Jesus lança essa palavra contra a insinuação de Satanás. Jesus poderia ter realizado o milagre proposto por Satanás? É claro que poderia. É claro que poderia, sem dificuldade alguma. Não só a questão de transformar pedras em alimento, mas de alimentar-se, né, de sustentar-se milagrosamente. Ele poderia. Ele poderia, não havia problema, não haveria obstáculo algum, mas ele se propôs a viver como homem, a assumir o peso, a responsabilidade de
transportar em si o peso da natureza humana, da condição humana. E Jesus aqui ensina que nós devemos aprender, que nós devemos aceitar que Deus é aquele que nos provê sustento e alimento. E que a nossa vida não consiste única e exclusivamente no sustentar o nosso corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Assim como a vida que invadiu a criatura, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, o hálito de Deus, deu vida ao homem. Essa dependência da vida que provém de Deus permanece. Nenhum alimento, nenhum prazer, nenhuma alegria são capazes de substituir essa palavra viva, essa fonte viva e dinâmica de amor que é Deus nos sustentando, nos mantendo vivos. Satanás entendeu, mas não desistiu. Aí ele diz: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropeces em alguma pedra. Satanás também está usando um texto da palavra de Deus. Satanás também está citando um texto da Bíblia, mas de forma arrogante e presunçosa, tentando incitar Jesus a tomar uma atitude irresponsável e inconsequente, né? O lançar-se, o colocar a própria vida em risco para que de alguma maneira forçasse uma intervenção divina para o resgatar. Algumas pessoas fazem isso. Muitas pessoas têm feito isso. Cristãos têm agido assim, no limite da irresponsabilidade, no limite do absurdo, tentando provocar a Deus, como que gritando, como que esboçando uma afronta. Se Deus existe, Ele vai me proteger. A estupidez humana é uma provocação, é uma afronta ao amor de Deus. Jesus responde para Satanás: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não sabemos como foi essa condução, se foi uma ilusão, se foi uma sensação experiencial, ou se foi uma manifestação muito intensa de um poder de transportar-se e transportar um homem até uma cidade. Mas parece-nos que é mais uma das ilusões satânicas, uma das criações satânicas, um daqueles milagres satânicos, né, milagres entre aspas, que são, na verdade, ilusões, criar sensações, criar situações, né, tentar induzir comportamento, ou sentimento, ou emoção, ou experiência. E agora, Satanás, não satisfeito, tenta um último lance. Leva o Senhor Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo com o seu esplendor, a glória do mundo. A glória do mundo. Por isso que nós temos a impressão de que é uma manifestação de algum poder satânico que cria uma ilusão, que cria uma sensação. Né? A nossa tecnologia moderna, as habilidades humanas acabaram desenvolvendo uma série de artes, né, que possibilitam a criação, a ilusão de situações, de eventos, né, que pode até criar uma certa confusão com a realidade, uma tentativa de
recriar a realidade, né, que as pessoas chamam de realidade virtual. É um mecanismo que tenta provocar na mente humana uma resposta a uma série de eventos criados como se fosse uma resposta real. E Satanás, naquilo que compete a ele, ele apresenta a glória do mundo, de todos os reinos do mundo, todo o poder mundano, e oferece a Jesus Cristo. E oferece a Jesus Cristo. Tudo isso será seu. Satanás não se opõe frontalmente ao plano de Deus. Satanás não se opõe frontalmente ao propósito de Jesus Cristo. Satanás não se propõe frontalmente ao reino de Jesus Cristo. Ele oferece um caminho rápido. Ele oferece um caminho paralelo. Ele oferece um atalho. Você me adora, eu te dou autoridade e poder sobre todos os reinos do mundo. É só você me adorar como se eu fosse Deus e tudo isso será seu. Sem cruz, sem morte, sem sofrimento, sem rejeição. E Jesus responde aqui. Agora, Jesus entende que Satanás chegou no limite. Qual é o limite ao qual o Senhor Jesus se refere? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Depender de Deus vale a pena. Depender de Deus vale a pena. Jesus não começou ordenando a retirada. Jesus iniciou resistindo aos ataques satânicos, resistindo, buscando apoio, buscando sustentação na verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo e a palavra de Deus fortaleceram o Senhor Jesus para que ele suportasse esse ataque diabólico, esse ataque satânico, que deve ter sido algo que vai muito além do que é a nossa capacidade de pensar. Algumas pessoas num estado de profunda angústia, depressão, de desespero, de aflição, são tomados por delírios ou doentes, doentes alguma enfermidade, alguma doença, ou em resposta a medicamentos, têm as suas funções neurológicas alteradas e são tomados por profundo pavor, pânico, sensações de coisas terríveis. Jesus Cristo foi atacado pelo inimigo que ele veio derrotar quando ele estava frágil, cansado e só, porque era algo que só ele poderia fazer. Jesus Cristo resistiu aos ataques de Satanás usando a palavra de Deus. Infelizmente, essa é a minha convicção, esse é o meu pensamento. Eu vejo com tristeza que algumas pessoas, pelo menos, não resistiram em absolutamente nada às propostas de Satanás. Muito pelo contrário, há no meio cristão pessoas que se curvaram ante as propostas demoníacas, né? E acabaram estabelecendo como que um pacto com o inimigo, acreditando eles que, não sei, talvez ninguém percebesse, que nada viesse à tona. Não, nós devemos resistir ao diabo, como a palavra de Deus declara. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito de Deus que habita em nós. O que Satanás tem a propor? O que Satanás pode oferecer para o homem, para a mulher de Deus, que já não tenha sido garantido pelo próprio Deus? Que já não tenha sido garantido pela própria palavra de Deus? Veja que
Satanás só se refere a questões mundanas, questões terrenas, a questões temporais. É a glória do mundo, é o poder para produção de alimento, é uma segurança enquanto no mundo. Não há alimento para a eternidade, não há segurança que conduza para a eternidade, e não há glória eterna aqui, né? Nada disso proposto por Satanás. É tudo mundano, é tudo temporal. O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Cristo que se a nossa fé não vai além desta vida, somos mais infelizes dos homens, mas refletindo sobre o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou na palavra dele. A nossa fé é para além desta vida. O nosso anseio, a nossa expectativa é a vida eterna no reino de Cristo Jesus. Não é estabelecer um território cristão, não é estabelecer uma legislação cristianizada, não é estabelecer uma produção cristã. Não. A nossa fé diz respeito a questões eternas. Questões eternas. Decisões tomadas hoje que podem e que terão repercussão no que diz respeito à nossa vida eterna. O apego, o desespero por questões terrenas e temporárias, a paixão pelo poder mundano, a paixão pelo prazer temporário, a paixão e o apego pela autossatisfação. Ah, eu vou comer, não me interessa de onde vem, eu estou com fome, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso. Você precisa de Deus. Precisamos restabelecer na nossa vida a prioridade que deve ter para nós a palavra de Deus e o Espírito de Deus e o propósito de Deus para nós. Essa batalha temporária, essa batalha limitada, essa batalha circunstancial, essa micro tribulação, essa pequena tribulação, essa média tribulação, essa grande tribulação, essa tribulação na tribulação, é temporária, é passageira. Tem o propósito de revelar a verdade de quem nós somos. E se de fato queremos habitar no reino vindouro conforme prometido pelo nosso Senhor. Ou do contrário, o cidadão aí, o cristão, a cristã, deveria ter a dignidade de dizer que não está na fé. Ou que a fé que ele declara como cristã é só um jogo de palavras para uma conquista de uma posição social, econômica, cultural ou sei lá o quê. Ou uma ambição pessoal. Às vezes a pessoa sonhou em ser líder de alguma coisa. Sonhou em estar assim, acima, à frente, sei lá o quê. Mas não tem o compromisso e o comprometimento exigido pelo nosso Senhor. É daqui que vem a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Jesus iniciou o seu ministério vencendo. Jesus iniciou o seu ministério ocupando a posição a ele reservada por Deus, seguindo passo a passo o caminho preparado pelo próprio Deus, sem atalhos, sem atalhos. Os atalhos vão te levar para o inferno. A busca incessante e constante por atalhos, por respostas rápidas, vão te levar para o inferno. Não adianta tentar criar um ambiente espiritual, religioso, valendo-se de artifícios. Os artifícios.
os meios mundanos, as ferramentas mundanas, os mecanismos mundanos, as terapias mundanas, as filosofias mundanas, que muitas delas acabam se resultando, se revelando como satânicas. Fé não é entretenimento. Fé não é ausência de consciência. Fé não é abandono da razão. É justamente o oposto. Fé é um estado pleno de consciência de quem nós somos diante de Deus e do que Deus, de fato, reservou para nós, e do caminho por Ele proposto para que nós alcancemos esse viver eterno com o Pai. Fé é permitir-se ser usado por Deus, pelo Espírito de Deus, em tudo aquilo que nós temos para oferecermos a Ele. As nossas habilidades, dons, talentos, o nosso viver, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, toda a nossa vida. O deserto para o qual Cristo foi encaminhado e conduzido pelo Espírito Santo para ser testado, para ser provado, teve um tempo limitado de duração. O deserto não vai durar muito tempo. O deserto vai passar. A grande pergunta, o grande questionamento é: como você sairá dele? Justificado por Deus, alimentado por anjos ou de braços dados com Satanás? Essa é uma verdade que a palavra de Deus apresenta para nós. Ou então talvez seja necessário que você volte para o deserto. Ah, mas como é que eu vou reviver? Arrependa-se. 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 Qual é o problema do cristão admitir que errou, que pecou, que falhou? Qual é o problema do cristão se humilhar diante de Deus? Não estou falando de exibição, de exposição em mídia. Estou falando de viver a verdade da palavra de Deus diante de Deus, de se humilhar, de se quebrantar e de admitir que pecou, que aceitou a proposta. Comeu pedra, pulou do alto prédio, que tentou, que provocou a Deus no seu amor, na sua bondade, expondo-se desnecessariamente a riscos absurdos. Cristo venceu e nos propõe também trilharmos o caminho da vitória por Ele preparado. Mas se alguém pecou, se humilha, se arrependa, se apresente diante do Pai. Confesse que pecou. Abandone a obra das trevas, abandone a obra do mal, abandone o que é temporário. Abandona a ideia de sucesso rápido, resposta rápida. Abandona a pressa, o desespero, que no fundo é medo, que acaba só evidenciando que a pessoa não está na fé, que a pessoa guarda consigo reservas quanto à verdade da palavra de Deus. Ah, Deus é bom, mas depende de mim. Depende de nós a humilhação, a disposição, a aceitação, a submissão, a dedicação, a adoração, o culto, a dependência viva, a alegria transbordante, o viver na fé. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que Deus Todo-Poderoso te traga a paz, te conceda a paz. Que o Espírito Santo, ao tirar você desse deserto, o faça de forma vitoriosa, para que você experimente a alegria, a paz e a comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe, boa noite, querendo Ele, retornaremos em breve.